O título do livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, tem sido usado em uma reflexão bem preocupante. Existe na nossa sociedade uma tentativa de controlar o comportamento de crianças por meio do uso de medicamentos apenas para satisfazer as expectativas da sociedade? Esta é a segunda parte de um programa que trata exatamente deste assunto. Fique com a gente, está no ar o Educação. Os meus convidados de hoje são a psicóloga Alcineia Trota e o neuropediatra Milton Genes. Muito bem-vindos ao programa. A medicação de crianças ocorre principalmente por causa do diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. De fato, o que isso significa? O que é isso? Olha, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico, tá? Que ele tem ligado a hiperatividade, impulsividade e desatenção. Então é mais ou menos essa tríade. Então tem crianças que são apenas desatentas, tem crianças que são desatentas e hiperativas e tem crianças que são somente hiperativas. Você se lembra quando você era criança que existia aquele capetinha na tua sala de aula, tá? E na época ele era talvez até um hiperativo na época. E ele foi crescendo e melhorou. Então ele melhora a hiperatividade. A hiperatividade é algo que melhora com a idade. Mas quando pequenininha, as crianças são agitadas. Então ele tem que saber diferenciar bem o que é uma criança com transtorno de déficit de atenção e uma criança agitada que vive normalmente. Isso que é importantíssimo. Nós sabemos, nem toda criança hiperativa tem transtorno de déficit de atenção. E o importante, Alcineia, também é dizer para os pais que não são eles que vão definir isso, né? Então tem muitos pais que falam assim, eu não sei, porque o professor diz que isso não é normal, mas será que é normal, será que não é normal? Então tem que procurar um especialista. Sim, tem que procurar. Agora tem que estar atenta que a criança, que às vezes eu recebo mães, criança com 2, 3 anos, ela já tem déficit de atenção, ela já vem já com o diagnóstico pronto. Não é assim. Uma criança, o que a gente espera de uma criança até na faixa de 5 anos? Que ela realmente queira conhecer tudo, ela está explorando o mundo, ela está descobrindo, ela está começando a falar, pergunta toda hora, está na fase dos porquês. Então, peraí, tem que aguardar. Se observa na maior essa hiperatividade e o déficit de atenção da criança, quando ela entra para a escola, ela já entrou um pouquinho antes, mas quando requer que ela fique mais tempo sentadinha, enquanto a professora começa já a passar as primeiras na realidade, na alfabetização mesmo da criança. Tudo bem que ela já se ocorre um pouco antes, tá? Hoje a gente já vem falando isso. Mas a idade de 6 anos, a gente já requer que essa criança fique mais tempo sentada, parada, prestando atenção. E ela não fica. E o que provoca? E aí ela atrapalha os outros coleguinhas. Aí a professora começa a reclamar porque ela não consegue ter o controle. Se tiver 2, 3 na turma, então ela não consegue mesmo. Na turma de 30. Tá? O que provoca esse transtorno? Esse transtorno de déficit de atenção, ele pode ocorrer só na infância, mas existem vários adultos que levam isso para a vida adulta. O que ocorre é que 50% das crianças, elas melhoram com o tempo. O importante é que a hiperatividade melhora quase sempre com o tempo, mas a desatenção não. Então, por isso que você vê muitas pessoas mais desatentas adultos. Por exemplo, as criancinhas que dão mais trabalho na escola, que chegam para o consultório, são as hiperativas e não são as desatentas. Por quê? Porque as desatentas ficam lá e não estão dando trabalho para ninguém. Mas a hiperativa começa a atrapalhar a sala de aula e começa a ser encaminhada para os consultórios. Aí as desatentas, a gente trabalha as estratégias. Tá, é a Mas hora que a gente isso, entra. Eu quero só entender o seguinte, esse transtorno, ele é passado de pai para filho sempre ou não? Fatores externos podem provocar? Olha, atualmente já tem trabalhos confirmando que fumo na gravidez,
Aumenta o número de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Prematuridade, baixo peso. Então, essas duas coisas, fumo e prematuridade, aumentam o número de crianças com transtorno de déficit de atenção. As pessoas falam, a educação de casa, o ambiente, a escola. Não. E essas coisas não interferem. Existe muita coisa genética. Se eu tenho uma família que alguém é desatento, alguém é hiperativo, o vovô o tio o primo a chance do filho ser é muito grande, porque é um transtorno genético. Então, provavelmente, pode ser transmitido de pai para filho e não é obrigatório ser todos os filhos. Alcineia, estratégias. As estratégias. Quando a gente trabalhou a hiperatividade, né? Claro, ela já vai diminuindo, conforme o doutor já passou, aí você vai trabalhar com essa criança desatenta. Aula de história, ela leva o material de geografia. Para estudar para a prova de matemática, ela está estudando para ciência. Nossa, aí o transtorno, começa a confusão dentro de casa. Então, como é que eu trabalho em consultório com essa criança? Eu faço o planejamento dela, eu trabalho com a agenda. Quando começa o ano escolar, elas me levam às disciplinas. Então, eu faço o horário todinho dela, como é que ela tem que trabalhar. Tanto que eu tenho um adulto ainda, que foi meu TDAH, já era meu paciente antigo. Hoje ele tem 26 anos, eu ainda faço a agenda dele. Olha. Ele já está comigo desde 10 anos de idade, até hoje eu ainda. E ele se sente desorganizado. E eu falo para ele, mas você já sabe. Ele, não, eu ainda... Ele prefere ainda, se sente mais seguro, tá? Por tendo alguma coisa de se organizar. Você observa que dá muito mais resultado quando a gente trabalha com esses planejamentos com a criança. Na sala de aula, como é que eu trabalho? Eu normalmente vou na escola, passo para a professora, né? E aí combino com ela. Eu falei assim, olha só, é uma criança que ela é agitada, ela tem desatenção, mas muitas vezes ela fica com vontade, você reclama que toda hora ela pede para ir ao banheiro e se atrapalha. E às vezes os professores reclamam, uma criança que chegou do recreio já pede para ir no banheiro. Então eu peço para ela colocar no cantinho do quadro para marcar, sinalizar. A própria criança, porque a criança tem que fazer essa imagem, tá? Ela mesma tem que fazer esse automonitoramento, tanto dela, quantas vezes ela levantou, em consultório, eu filmo. Depois, as crianças ficam encantadas, porque elas mesmas, aí eu falo, vamos lá, vê quantas vezes você se levantou, você mexeu a perna, você bateu com o dedinho, e aí ela vai contando, né? Mas eu tô mal pra caramba, né? Então a criança tem que trabalhar esse automonitoramento que a gente chama. E é super importante o que ela falou para a estratégia em casa. Não adianta você pegar a criança, ela vai sentar para estudar em casa, antes dela sentar para estudar, pede para ela ir ao banheiro. Na mesa, já deixa um copo d'água, porque senão ela vai acabar se levantando, vai começar se distraindo. Então, se você tiver isso já na mesa, você já diminuiu a parte de distração dela. Perfeito. Para amarrar um pouquinho o programa, parte 1 do programa que foi na semana passada, há uma banalização do uso da Ritalina? O metilfenidato é uma medicação, é um psicoestimulante. E várias pessoas que precisam tomá-lo, pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, elas farão uso e poderão melhorar muito. A banalização é coisa de leigo. Porque é aquele negócio. O pessoal acha que, como é tarja preta, o pessoal acha que não tem que ser tomado. Ainda bem que existe remédio para isso. Quantas crianças hoje estariam ainda desatentas por causa de não tratar? E no nosso país, nós não temos nem 20% das crianças com TDAH em tratamento. Isso é uma coisa muito séria e já confirmada. Se você procurar artigos no PubMed, você achará isso, que no Brasil existe o subtratamento do transtorno de déficit de atenção. PubMed? PubMed é a parte que você, quando vai fazer mestrado, quando vai procurar artigos médicos, você entra lá e consegue pegar todos os artigos científicos. Porque leigo pode escrever o que quiser na internet, mas no PubMed só artigo científico. E aí você vai ter que fazer um artigo para dizer as coisas corretas e não ficar inventando as coisas de banalização de medicamentos.
Eu publiquei na minha rede social, na internet, perguntando se as pessoas queriam fazer algumas perguntas. Eu tenho aqui 2 perguntas de internautas. Vou ler para vocês. Gostaria de saber quando esse medicamento é realmente indicado. Tenho um filho de 5 anos que sofre de transtorno de ansiedade, desde que eu e o pai dele nos separamos. Aos 4 anos, a psicóloga recomendou que eu o levasse numa neurologista, porque ele precisaria começar com o medicamento. Acho meu filho muito novinho para um remédio tão forte como a Ritalina. A pergunta é da Paula. Em relação à ansiedade, a ansiedade não é tratada com Ritalina. Então vamos começar por aí, tá? O metilfenidato, ele é usado para transtorno de déficit de atenção. A ansiedade pode ser uma comorbidade que essa criança tenha. Ela pode ser desatenta e ser ansiosa, ter problemas de humor, ser opositiva, desafiadora, ter problemas de tiques. Então, cada coisa tem que ser tratada diferentemente. Se o que está incomodando mais no momento é a ansiedade, ela tem que ser tratada com a terapia para a ansiedade e além do uso de medicação específico para a ansiedade. A gente vai ter que fazer uma pausa agora. Quando a gente voltar, mais perguntas dos internautas. Não desgruda.